Escolher o país para se viver é uma decisão muito difícil e escolher a cidade nesse país é muito mais difícil ainda porque você não conhece. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês quais são as melhores cidades para você morar aqui em Portugal e vou dar o passo a passo de como você pode escolher essa cidade para viver aqui em Portugal. Por isso, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like porque o vídeo de hoje é para você. Eu falo sempre para os meus seguidores lá no meu Instagram que o processo de escolha de uma cidade precisa ser muito peculiar. Você precisa pesquisar muito essa cidade antes de vir morar aqui em Portugal. Você precisa ver quais são as suas prioridades, como por exemplo, você prefere montanha ou você prefere morar em um lugar mais plano? Você prefere morar perto de praia ou você não vai se incomodar morar longe da praia? Você prefere morar num lugar frio ou você prefere morar num lugar mais quente? Você quer morar no norte, onde é muito frio, ou você quer morar lá no sul, onde é mais quentinho, vamos dizer assim, aqui em Portugal? Então, esse processo de escolha da cidade não é um processo fácil e você precisa pesquisar bastante. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para poder esclarecer vocês alguns pontos antes de vocês tomarem a decisão de vir morar aqui em Portugal. Porque isso, gente, é primordial para você fazer uma imigração tranquila, para você fazer uma imigração que você daqui a um ano não vá se arrepender, porque bem ou mal, isso pesa muito no processo de imigração, a escolha da cidade. Eu separei aqui, gente, alguns tópicos que vocês têm que levar em consideração na hora de escolher a cidade. Vou dar um exemplo. Separe 5 cidades que se encaixe no seu perfil, ok? Então você já escolheu essas 5 cidades, você tem que ver na primeira cidade qual é a estrutura dessa cidade. Quando eu falo em estrutura, essa cidade tem escola? Essa cidade tem um centro de saúde? Essa cidade tem um hospital? Essa cidade tem um bom transporte público? Sim, gente, porque isso vocês precisam ver em cada cidade, principalmente se você tem filho adolescente, né, que esteja no ensino médio. Você tem que ver se a cidade que você escolheu tem uma escola de ensino médio, porque nem todas as cidades aqui de Portugal têm uma escola de ensino médio. Você tem que se deslocar com seu filho para uma outra cidade para ele poder estudar. Isso é muito importante. Ou, por exemplo, se essa cidade tem um hospital. Às vezes a cidade tem um hospital, mas não tem um centro de saúde, um posto de saúde. É uma coisa que você também tem que pesquisar. Outra coisa que você tem que pesquisar na estrutura da cidade. Essa cidade, ela tem assim algum lazer para os meus filhos? Ou um shopping, ou lojas, ou você tem que deslocar para outra cidade para você comprar alguma coisa em uma loja grande de departamento. Então são coisas, gente, que vocês têm que fazer essa pesquisa. Bom, depois que você já verificou a cidade, já escolheu a cidade onde você quer viver, onde você quer morar aqui em Portugal, já viu que a cidade é uma cidade bem estruturada, agora é a vez de você ver se essa cidade tem trabalho, né? Porque não adianta ser uma cidade bem estruturada se não tem trabalho para você, se não tem trabalho na sua área. Por exemplo, as cidades lá para o norte, elas valorizam muito a mão de obra, por exemplo. Se você é carpinteiro, se você é caminhoneiro, se você é pintor, se você é artesã ou artesão, essas cidades lá para o norte valorizam muito, então tem muita mão de obra para esse tipo de trabalho. Mas agora eu sou psicóloga, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou professor de educação física. Não tem, você tem que se deslocar dessa cidade para uma outra cidade. Então você vai ter que colocar na balança se isso realmente vai valer a pena. Então a escolha de uma cidade onde tenha a sua profissão, ela também é muito importante. Uma outra coisa que também você deve verificar na escolha da cidade é o custo de vida. Sim, o custo de vida é muito importante,
principalmente para quem está vindo agora para Portugal, principalmente para quem está começando a sua vida como imigrante numa cidade onde você não conhece. Então, o custo de vida é muito importante. Geralmente, já adiantando para vocês que as cidades lá para o norte têm um custo de vida muito barato. As cidades pequenas têm um custo de vida muito barato. Vou dar só um exemplo aqui básico. Uma pastelaria, né? Uma lanchonete. Você compra um pastel de nata numa lanchonete do norte, vai ser um valor. Se você comprar um pastel de nata numa cidade maior, uma cidade, vamos dizer assim, para o sul, né, de Portugal, vai ser muito mais caro, porque é uma cidade praiana, porque é uma cidade onde tem muito turista, como aqui em Lisboa. Então, o custo de vida tem que ser colocado na balança. Geralmente, as cidades do norte, o custo de vida é mais barato, principalmente no principal, que é o aluguel, né? A renda. Geralmente, as cidades lá para o norte, as cidades que são mais frias, vamos dizer assim, porque é verdade mesmo, elas têm um aluguel mais barato, então é mais acessível. Por isso, a maioria dos brasileiros que vêm aqui para Portugal, elas vão lá para o norte, como Braga, Bragança, Viseu. Essas cidades são cidades que têm um custo de vida muito, mas muito barato. O aluguel também é muito barato. A diferença, assim, dessas cidades para as cidades, né, como Porto, Lisboa, são assim gritantes. Mas em outros vídeos também aqui no canal eu já falei sobre Porto e Lisboa. Porque você também pode morar numa cidade grande, vamos dizer assim, como Lisboa, e morar fora do centro dessa cidade, morar fora do centro de Lisboa, que você também vai sentir uma diferença muito grande no aluguel. Morar também no Porto, se você gosta, né, de morar lá para o norte, né, porque o Porto fica no norte, é uma opção, assim, não digo no centro do Porto, mas se você morar, por exemplo, nas cidades em volta do Porto, como Vila Nova de Gaia, como Maia, que são cidades que ficam em volta, você vai sentir também a diferença muito grande no aluguel. Por exemplo, tem muita gente que mora, por exemplo, em Maia, mas trabalha no Porto. E vice-versa, tem muita gente que mora no Porto e trabalha em Maia. Mas o aluguel é mais barato do que se for no centro do Porto. Então, pessoal, vocês precisam colocar isso na balança. Qual é a sua prioridade? Não adianta morar numa cidade onde tem um aluguel baixo. Não adianta morar numa cidade onde tem custo de vida muito baixo, se você não vai se adaptar a essa cidade, se você detesta o frio, se você não gosta de morar perto de praia, se você prefere morar numa cidade mais pacata. Não adianta você morar numa cidade pacata, tranquila, se você não consegue viver longe das grandes cidades. Então você precisa colocar tudo isso na balança antes de vir imigrar, porque bem ou mal, isso faz muita, mas muita diferença na hora de você fazer uma imigração tranquila e uma imigração feliz. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo rápido para esclarecer para você e mostrar o passo a passo de como ter uma imigração tranquila. E para ter essa imigração tranquila, você precisa fazer uma boa escolha, uma escolha assertiva de uma cidade para se viver aqui em Portugal, tá bom? Não se esqueça de dar um like nesse vídeo se você gostou e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do Elaine de Portugal, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.